do Caderno de Esportes do portal Metrópolis. Deixa eu dar um pulinho e falar com o meu queridíssimo Pedro Santana, que já está pronto para falar comigo. Ah, garoto, tá aí no nosso controle, nossa redação do Metrópolis. Tudo bem, Pedrão? Boa noite para você. Tudo certo, meu querido? Coração mais calmo, mais tranquilo? Fala, Renner. Boa noite, bom, a todo mundo que acompanha a gente. Coração mais tranquilo, mas vou te falar, viu? Que jogo pegado da seleção. Eu acho que ninguém estava imaginando esse cenário, né? Sim, a seleção do Japão é uma seleção forte, mas aquele golzinho no final do primeiro tempo quebrou um pouco a gente, viu? Com certeza, um gol que muita gente estava esperando. Eu não sei se você conseguiu ver o jogo todo, Pedro. Eu sei que na redação do Metrópolis aí, o pessoal, Tá fervendo. né, tá fervendo o tempo todo de informação, de estatística. O que você achou da partida, Pedrão? Cara, no geral, assim, agora, né, vencendo o jogo é muito mais fácil de falar. Mas, para mim, a seleção brasileira jogou bem. O gol que saiu do Japão, na minha visão, foi realmente um tropeço. Não mostra muito do que tem sido o desempenho da seleção brasileira nessa Copa do Mundo. Foi uma falha do Danilo, o Casemiro não conseguiu acompanhar. Se forçasse a falta ali, provavelmente seria expulso também. E no segundo tempo só deu o Brasil, né? Voltou muito melhor na segunda etapa. E, bom, aí vem o destaque individual de cada jogador, né? A seleção brasileira vencendo esse jogo agora. Tem alguns detalhezinhos para corrigir, o Ancelotti sabe disso. Quem a gente imaginava que poderia fazer um jogo melhor ali no ataque acabou não fazendo. Aqui, gol do Vini também, se sai, seria o gol mais bonito da Copa. Mas, enfim, passamos. O sufoco, mas passamos. Muito bem, é isso. Agora a gente aguarda para saber quem vai ser o adversário, se vai ser Costa do Marfim ou a equipe da Noruega. Inclusive, eu estou de olho também no jogo da Alemanha. Estamos no intervalo de partida. A Alemanha vai perdendo para o Paraguai por 1-0. Gol do Enciso aos 41 minutos do primeiro tempo de jogo. Eu tenho uma curiosidade, aproveitando o nosso querido Pedro, grande abraço, Pedro, que está lá na redação. Pedro, qual o seu palpite para a Costa do Marfim e Noruega? Quem você acha que a Eita. gente enfrenta? Cara, jogo duro também, né? Mas eu acho que a Noruega, pelos seus destaques individuais, Haaland, enfim, eu acho que passa a Noruega sim. E mais uma vez, é um jogo bastante complicado aí nas oitavas, passando a Noruega, né? Brasil e Noruega. Mas acho que na Noruega. Eu vou chutar 1-0 no Carmine. Eita. É verdade, mais um jogo complicado. A gente falava muito do jogo do Japão, né, René? Todo mundo falava como se fosse fácil, como se fosse um Japão que não conhecesse futebol, É. mas Japão totalmente diferente, né? Um time que marca muito bem, que a gente já destacou várias coisas dele ao longo aqui do cornetar, aqui do prorrogação, aqui No do Conectar na prorrogação Rádio também. também a gente destacava isso, né? Exatamente, o corneta aqui do Metrópolis também, então foi muito destacado esses princípios, né? O Japão tem um futebol que evoluiu bastante. E eu, inclusive, lamento muito essa saída do Japão, no sentido de que eu queria ver o Japão com outras equipes e passando de fase. Mais uma vez, o Japão se classificando e sendo eliminado, né? É muito triste, porque é uma geração muito boa. O próprio goleiro Suzuki é muito bom goleiro, e fora alguns outros grandes talentos. Lembrando que o Japão estava sem os três principais jogadores do time, então é um time que tem muitos destaques. Eu queria ver chegar um pouco mais à frente. Acho até melhor, por exemplo, seria melhor ter o Japão e não o Canadá mais à frente. Mas o futebol nunca foi justo e não seria hoje, né? Só avisar que estamos de volta no canal 143 LG Channels. A resenha aqui tá tão legal que a gente não saudou o pessoal de volta. Então você que tá na LG Channel, já estamos de volta, tá? Pra gente falar sobre a Copa do Mundo e a gente fala desses jogos que vão acontecer ao longo dessa semana. E tô aqui já com o meu queridíssimo Pedro Santana, direto da redação do Metrópolis Esportes. Pedrão, me diz aí, meu querido, quais são as novidades, quais são os destaques no caderno de esportes aqui do portal Metrópolis? Passando o que foi comentado aqui no programa sobre seleção brasileira, agora está tendo Alemanha e Paraguai, e olha só, o jogo está no intervalo, acho que deve estar voltando agora, inclusive, do intervalo, 1-0 para o Paraguai. Gol do Enciso, jogador do Strasbourg da França, por enquanto está dando Paraguai, o Paraguai passou na terceira colocação, né, ficou ali naquela situação dos 8 melhores colocados, e a Alemanha venceu seus 3 jogos na fase de grupos, então é um resultado um pouco surpreendente, apesar que a seleção da Alemanha era um confronto, né, Alemanha e Paraguai, um pouco complicado também, mas para mim, na minha visão, surpreendente esse 1-0 por enquanto. Mais algum destaque da nossa redação, meu queridíssimo Pedro? Porque a gente sabe que o Metrópolis não para, tivemos Série D esse fim de semana. O que você traz pra gente de mais novidades da nossa redação? Além desses 2 jogos, né, do Brasil mais cedo contra o Japão, esse agora de tarde, Alemanha e Paraguai, quem fecha a noite é Holanda e Marrocos, né? O Marrocos que avançou em segundo na nossa chave,
bom jogo também. Eu acho que dentre esses da fase de 16 avos, um dos principais jogos aí para a gente acompanhar, com seleções bastante fortes que vão brigar bem ali para garantir essa vaga nas oitavas. O Concordo. vencedor de, o vencedor de Costa do Marfim e Noruega amanhã pega o Brasil também nas oitavas de final, no domingo, 5 horas da tarde. Fala, Não, Romulo. eu só ia dizer que eu concordo com o Pedro. Para mim é o melhor jogo, inclusive, desses 16 avos. São duas seleções muito fortes. Marrocos já mostrou isso contra o Brasil, principalmente. Uhum. Boad fazendo um grande trabalho, enfim, vários bons jogadores nessa seleção marroquina. E a Holanda que tem surpreendido positivamente, né? Esperava a Holanda não jogando tanto. A gente falava que a Holanda tinha algumas questões ainda para se ajustar durante a Copa, a parte defensiva, a parte ali da verticalização das jogadas. E a Holanda se arrumou bastante e está com um ataque muito positivo também. Então é um jogo muito interessante para a gente assistir. Eu acho que vai ser o melhor jogo desses 16 avos. Com certeza, com certeza. Pedrão, mais algum destaque direto da nossa redação ou a galera continua acompanhando no nosso portal a melhor cobertura da Copa do Mundo 2026, meu garoto? Não, isso com certeza, né? Toda a cobertura da Copa do Mundo é no Metrópolis Esportes, mas só trazendo um último destaque, né, da seleção brasileira, o Paquetá saiu no primeiro tempo lesionado e a CBF confirmou, é uma lesão, por enquanto a gente ainda não sabe a gravidade dessa lesão, mas ficar de olho, né? Porque pode ser um desfalque para domingo, um desfalque importante e mais uma dúvida, né? De quem que assumiria essa vaga ali no lugar do Paquetá.